Boa noite, senhoras e senhores! Eu sou o comissário do posto, Sérgio Ronaldo! E, como considerações provisórias, eu trago o seguinte para vocês. Primeiramente, essa pesquisa, o tempo de um ano é muito curto para desenvolver uma pesquisa, né? Tanto que ela vai continuar. Mas nesse primeiro ano a gente pôde fazer alguns levantamentos. Teve a grande vantagem do orientador dessa pesquisa, que sou eu, ser envolvido, de certa forma, emocionalmente com o objeto, porque falar da recepção do rock no Brasil na década de 80 é falar da minha formação como pessoa. Então, quando eu digo assim, a formação de identidades, é o processo de formação de identidades da minha geração. E de certa forma, foi um processo de formação que é híbrido, né? Por que ele é híbrido? Porque ele, ao mesmo tempo em que ele trouxe vários elementos de rebeldia, por exemplo, a geração de 80 que ouviu esse tipo de rock, mesmo o rock mais comercial, foi uma geração que se envolveu em todos os movimentos políticos que a gente entende como políticos. Por exemplo, era um momento em que o movimento estudantil, tanto secundarista quanto na universidade, era bastante ativo, né? Na década de 80. Havia questões impenetráveis, né? Por exemplo, a questão da receptividade de cultura, que hoje a gente encara com muito mais olhar crítico, né? Embora a gente tenha uma tradição desde a Tropicália de buscar elementos de fora para fazer algo diferente, né? Com elementos locais, o que foi retomado com o Mangue Beat na década de 90, na década de 80 a gente não tinha muito grilo quanto a receber influência de fora. Cantava-se em inglês tranquilamente. Então havia muita preocupação, passou a haver muita preocupação com quem recebia de fora, tinha que ter o contributo local. Mas na década de 80 esse era um questionamento que era impenetrável, não se colocava essa questão da recepção. Então, de certa forma, o que Renato Russo fala em geração Coca-Cola era verdade. A gente recebia os enlatados como novidade mesmo, né? Quer dizer, a gente não tinha acesso às informações, eu digo a gente agora porque eu faço parte dessa geração, não se tinha a informação através de internet, etc., mas a gente recebia o material de fora com uma certa cegueira até. Eu estive vendo um documentário da BBC, entrevistando o pessoal do Mangue Beat, aquele cara que era o Siba, né, que era de uma banda Mestre Ambrósio. Ele falou o seguinte: olha, porque nos anos 80, ele falando para os ingleses, né? Nos anos 80 a gente repetia o que vinha do sul, as bandas aqui eram só nos anos 90 que a gente começou a descobrir um lado brasileiro. É uma tese que eu discordo. E depois dessa pesquisa, mais ainda. Por quê? Porque o que aconteceu no movimento Mangue Beat, ele não chegou a ser popular. Primeiro, antes de mais nada, não chegou a ser popular. Foi algo que, conscientemente, recebendo as coisas de fora e marcando: isso é de fora, isso é o nosso, é o maracatu, nós vamos fazer um som misturado, etc. Mas, musicalmente, hoje, quando o Mangue Beat também é história, porque na época realmente era um arrependimento que batia, né? Eu lembro muito bem que na década de 90, acho que 92, quando surgiu o primeiro disco do Chico Science, era uma espécie de arrependimento. Pô, que eu era super americanizado, que bobagem, tudo. Mas hoje, olhando para trás, a gente percebe que o que houve não foi tanto uma cegueira, foi uma espécie de apropriação. A gente conseguiu formar uma cultura que a gente chama hoje brasileira, nesse sentido diaspórico aí de hall. A gente pode chamar de brasileira. Eu acho que é erro o pessoal do Mangue Beat hoje dizer que na década de 80 foi uma geração americanizada, totalmente alienada. Não, porque são melodias que ficaram, né? Se você pegasse algumas melodias dessas músicas desse sucesso de 82 e 83, são músicas que hoje em dia ainda tocam no rádio, né? E as pessoas se reconhecem, tocam as músicas que tocam as pessoas ainda. Ao contrário de outras músicas que são, apesar de serem politicamente corretas, mas não têm significação emocional a essas pessoas. Então, nessas considerações prévias,
as identidades formadas nesse período, elas são contraditórias de fato. Ela tem alguns elementos de rebeldia, mas tem alguns elementos de alienação, embora não de total alienação, assim como não de total rebeldia. Como é que você pode ser rebelde e tocar no Chacrinha, por exemplo? Agora, havia questões que eram intocadas, né? Essa questão da americanização, da recepção de produtos e também a questão étnica, que é uma questão que eu me bato sempre. O rock, ele é um movimento de rebeldia da juventude, quando surge assim na década de 50 e 60, no mundo como rebeldia, é de uma juventude branca, não é? E esse caráter étnico do rock, ele não era levado em questão na década de 80, não é? Na década de 90 a gente via assim, o Mangue Beat, com um cara meio negro, né? Mestiço pardo, com chapéu de palha, etc. Mas na década de 80 é uma obrigatoriedade, isso daí é o lado mais alienado que eu acho desse período, é uma obrigatoriedade de você ter essa estética branca. Era obrigatório ter, assim, se você olhar os... Se vestir como se estivesse no frio de Londres, com a camisa por aqui, cheio de casaco. O movimento punk inglês tem algumas pessoas neles, mas no geral, a estética anos 80, a estética pós-punk, New Wave, The Cure, etc., e mesmo do rock carioca, era uma estética altamente elitizada. Todos eram elitizados econômica e etnicamente. Todos os artistas dessa época, não é? Todos os artistas que vieram, Plebe Hood, você vê um depoimento do cara do Plebe Hood, você fica... Eu cansei do Brasil e fui para a Europa e tal, quer dizer, são coisas assim que... Filho de embaixador. Tirando o pessoal do movimento punk, os artistas cariocas, né, se você pegar assim... Classe média alta, com vários instrumentos altos, uma qualidade muito... Então essa geração de 82, que fez sucesso, 82, 83... foi uma geração que era de grandes músicos, que sabiam muito bem o que era instrumento, técnica de instrumento e tudo mais, né? E a gente encarava isso com certa naturalidade. Um caráter assim, burguês, assim, era normal você ser um galã, porque o roqueiro era um galã. Se você pegar esse Eduardo, mesmo do Finis África, o Guilherme Snardi do Zero, era um galã de novela. Ele não era um padrão do homem comum. Então isso a gente recebeu, talvez seja o lado de alienação mais... problemático dessa geração dos anos 80. Ser roqueiro nesse período era, mesmo você não sendo metaleiro, porque na década de 80 tinha a coisa do metaleiro, né? Que o metaleiro foi uma figura que se popularizou em 85 com o Rock in Rio, né? Mas o metaleiro, ele era o comum das coisas na década de 80. O novo era você ouvir Seals and the Benches, por exemplo, não entendeu? Era impossível, impensável você ouvir, por exemplo, o que estava assim, principalmente Seals and the Benches. Hoje, mais do que nunca, eu reconheço que é a banda que ela apontou para os caminhos. Em 78, o disco de 78 é um negócio que... E o próprio depoimento de Bono, de Robert Smith, todos eles foram influenciados pelos Seals and the Benches. Esse estilo de tocar, sabe, isso tudo com coros, etc. Tudo partiu de Seals and the Benches. Então, depois de você ouvir essas bandas, de ouvir Cure, e ouvir Echo and the Bunnymen, e ouvir Smiths, para voltar para Iron Maiden era um negócio bem complicado, sabe? Ou seja, você via a pessoa gostando de Iron Maiden, se você tinha essa referência, você olhava meio com preconceito. Aí tinha a turma dos metaleiros e a turma dos roqueiros que gostam desse tipo de música, né? E nessa turma de roqueiros se incluíam também os punks. Mas os punks, eles também ficaram dogmáticos depois desse período, né? Tanto que quem fazia sucesso era traidor do movimento. Então foi o que aconteceu com o João Gordo, enfim, até com o próprio Clemente, né? Que virou um pop rock, né, depois. Agora, a impressão que eu tenho para finalizar essas considerações é de que na década de 80 o que tinha de acontecer em termos de rock aconteceu. Entendeu? Até mesmo as tendências, se você pegar as tendências assim que caminham, pelas quais caminham o snooze, como o indie, né? E se você pegar o grunge, que aparece na década de 90, ainda é final dos anos 80, então parece que tudo acontece nos anos 80. Em 88, no Brasil, o que é o último suspiro assim, do rock, dessa cultura rock. 86 parece que a gente está vivendo uma época áurea do rock no Brasil. Se a gente transfere isso para a Inglaterra, que eu venho agora nesses últimos tempos pesquisando a questão da Inglaterra, porque a próxima pesquisa
minha vai ser sobre o mito da Inglaterra e vai acabar caindo na Inglaterra, na coisa do rock inglês e tal. Eu noto que 84 foi um grande ano. O rock em 84 na Inglaterra era uma grande... As principais bandas, as principais tendências, assim, né? Tudo estava... Tinha de tudo. E em 88 já não era mais rock, né? O grande revival de rock que acontece o indie sempre foi uma coisa alternativa, né? Pixies sempre foi uma coisa alternativa, né? Teve o Jesus and Mary Chain, que era 80, né? Mas o grunge foi o que revitalizou o rock, né? Porque 90, em termos de mercado mundial da música, o que estava estourando era Technotronic, era house, né? Era a grande novidade da house, da música eletrônica, que era uma coisa de... Até pro Hollywood Rock eles vieram, um negócio de multidões, né, e tal. Então, foi realmente Nirvana, essas bandas assim, que revitalizaram, trouxeram o rock de volta. Mas a gente nota que em termos musicais, não tem novidade, né? Não tem novidade nenhuma, é um revival. Eu acho, e aí eu digo arriscadamente, que parece que o rock alcançou o seu limite na década de 80. Em termos de sonoridade, abandonou um pouquinho o lado sintético dos anos 80, aquela coisa digital, e voltou um pouco do som dos anos 70, mas sempre é, como você falou, um ciclo. Um ciclo, um revival e tal. Quer dizer, parece que não... E aí o pessoal da revista Blizzard começou a criticar. E sabe por que pararam de gostar de rock na década de 90? Porque houve vários outros movimentos. E esgotou também, né? Quer dizer, você tem os grandes nomes, porque na verdade os grandes nomes da década de 80 que sobreviveram, eles viraram MPB. O Lulu Santos, ele se encaminhou mais para MPB, um cara de músico popular. Titãs, né? Mesmo Legião, quer dizer, o Legião, se o Renato Russo continuasse vivo, né? O Capital decaiu e voltou com aquele acústico lá, mas nunca foi uma grande banda, assim. Era uma banda que prometia muito quando surgiu, assim, em 84, junto com o Legião. Quem ouviu o compacto, como eu ouvi na época, eu até gostava mais do Capital do que do Legião, ouvindo o compacto. Mas quando saiu o disco, né, com aquele tecladão, assim, aí ficou uma coisa meio estranha. Mas a impressão que eu tenho é essa, quando eu vejo essas bandas e em termos de comportamento, parece que musicalmente o rock alcançou um limite.